STF tem 4 votos a favor da suspensão do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal já tem 4 votos favoráveis às ações que pedem a suspensão do pagamento de emendas do chamado orçamento secreto do Congresso. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin seguiram o entendimento da ministra Rosa Weber, relatora do caso, que decidiu interromper os repasses na última sexta-feira. Segundo o parecer da ministra, o regramento pertinente às emendas do relator distancia-se de ideias republicanas, de transparência e impessoalidade, bem como é incompatível com o regime democrático. O julgamento ocorre no plenário virtual, modalidade em que os ministros depositam seus votos no sistema do tribunal por determinado prazo, sem necessidade de uma sessão presencial. O prazo para a votação começou hoje à meia-noite e vai até às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Ainda faltam os votos de 6 ministros: o presidente do tribunal, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Não podemos comemorar antecipadamente decisões do Supremo Tribunal Federal, até pelo histórico da Corte, que já recebeu ligações de militares e de banqueiros para tomar decisões em julgamentos pertinentes à Constituição Federal. Vamos torcer para que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes sigam a relatora e mantenham a suspensão do pagamento. Entenda o que é orçamento secreto em disputa entre STF e Câmara. A execução do dinheiro do chamado orçamento secreto virou alvo de disputa entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados em meio à votação da PEC dos precatórios, cujo segundo turno na casa está previsto para hoje. Mas o que, afinal, é e por que virou motivo de polêmica? O orçamento secreto remete a um tipo de emenda parlamentar, a de relator com o código técnico RP9. Ela ganhou esse apelido devido à maior falta de transparência na aplicação de seus recursos, segundo parlamentares de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O que são as emendas? O Senado define as emendas como propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto às instituições. Na prática, elas costumam ser usadas para destinar dinheiro a obras e projetos nas bases eleitorais dos parlamentares, o que acaba aumentando o capital político deles. Pressão do Centrão. As emendas de relator são um dos 4 tipos de emendas existentes: a individual, a de bancada, a de comissão e a de relatoria. A diferença da de relator para as outras é que ela é definida pelo deputado federal ou senador escolhido como relator geral do orçamento a cada ano em negociações, geralmente informais com os demais colegas. Essa modalidade de emenda apareceu no orçamento de 2020. Inicialmente, Bolsonaro ia vetar na Lei de Diretrizes Orçamentárias a autorização para as emendas de relator. Após pressão de partidos do Centrão, principal grupo de sustentação do governo atualmente no Congresso, o presidente voltou atrás. Bandido sofisticado é outro status. Esse orçamento secreto faz o mensalão parecer fichinha. Só para lembrar, o mensalão era o aluguel que o Centrão cobrava para votar com o governo do PT. E os valores eram equivalentes a 30 mil mensais. Isso hoje é uma esmola.
pois os deputados não votam a favor do governo por menos de R$1 milhão. E o relator dessa pouca vergonha é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha em cofre R$3 bilhões para distribuir com seus aliados e para comprar deputados descompromissados com a honestidade perante seus eleitores. Só que esse dinheiro já acabou, então eles precisam de mais. Na prática, esse dinheiro não era destinado para obras em nenhuma das suas cidades. Esse dinheiro era lavado com compra de tratores superfaturados. Para receber esse dinheiro, o deputado precisava apresentar uma emenda parlamentar com notas superfaturadas no estilo da rachadinha. Por exemplo, se o trator custava 150 mil, a nota vinha com um preço de R$500 mil. E nem me pergunte se realmente esses tratores foram comprados e entregues. Por exemplo, deputados do Nordeste compravam tratores superfaturados e entregavam em municípios de cidades do sul do país. Sabem por que a mídia está noticiando que existe uma briga entre o Judiciário e o Congresso? E briga de cachorro grande, porque não se trata mais da disputa por um orçamento de 3 bilhões, mas sim de 20 bilhões de reais. Essa dinheirama toda com certeza vai favorecer o governo para a compra de votos da reforma administrativa e outras reformas que estão no Congresso, assim como irá favorecer os deputados que pretendem se reelegerem na próxima eleição. Fiquem de olho nos deputados do Centrão. Deputados do PL dizem que deixarão o partido caso filiação de Bolsonaro se confirme. 3 deputados federais do PL relataram ao painel que pretendem deixar o partido caso seja confirmada a filiação de Jair Bolsonaro. Eles são dos estados do Nordeste e afirmam que a permanência na sigla do candidato adversário do ex-presidente Lula pode ser prejudicial na disputa de 2022. O partido também pode perder quadros entre deputados da região norte. Outros 3 parlamentares têm dito a interlocutores que analisam sair com a chegada de Jair Bolsonaro. As contas dos integrantes do partido de Valdemar Costa Neto, o balanço da possível filiação deve ser positivo, com mais filiações do que saídas. E a leitura é que hospedar um presidenciável fará a bancada no Congresso aumentar. Hoje o partido tem 43 deputados e 4 senadores. Esse já é o 3º partido que rejeita a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Pelo visto, a rejeição é grande até entre os que se dizem amigos.